Muito bem, bom dia. Muito bem, bom dia para você ouvinte do programa Sintonia com a Vida, que está ligadinho conosco desde cedo. Agora é um momento especial, onde nós ouvimos a palavra de Deus. Hoje queremos fazer uma homenagem muito especial a todas as mamães, servas do Senhor, que servem a Deus no ofício de mãe, cuidando dos seus filhos. Quando nós podemos perceber o exemplo de Maria na Bíblia, né? Que criou o nosso Redentor com todo amor, todo cuidado, exercendo o papel de serva amada do Senhor, privilegiada por ser portadora do Redentor, bem-aventurada. Louvamos a Deus pela vida dela, que serviu a Deus, serviu ao Pai, cuidando do Filho. Temos outros exemplos na Bíblia também, e eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã o exemplo do filho. Olha só, vamos homenagear as mães apresentando o troféu, que são os filhos, não é? Isso é importante entender essa realidade. Cuidar das mães e apresentar o troféu, que é cada filho. O texto que nós temos para meditação está na carta a Timóteo. O apóstolo Paulo escreve uma carta ao jovem pastor Timóteo, segunda epístola de Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler o texto e você acompanha a leitura, onde quer que você esteja, prestando bastante atenção no cuidado de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Que maravilha esse texto nos mostrar nesse dia que o troféu apresentado aqui é o filho. O resultado do trabalho laboroso das suas duas mães, né? Porque a avó é mãe duas vezes. Primeiro a avó Lóide e depois a mãe Eunice, apresentando Timóteo a Deus, né? Entregando nas mãos do Senhor um filho precioso que será o grande pastor da igreja de Éfeso. E também um servo do Senhor, muito fiel a Deus, que trouxe grande diferença para a vida na terra, para nós aqui, hoje, no nosso tempo. Timóteo, um homem dedicado, muito dedicado. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta, no capítulo 1, versículo 3, diz que ele dá graças a Deus, ele agradece a Deus pela vida de Timóteo, pelo trabalho de Eunice e da avó de Timóteo, Lóide. Ele dá graças a Deus com toda certeza, lembrando nas suas orações, noite e dia, pela vida de Timóteo, né? E o desejo de Paulo é estar perto de Timóteo, porque ele lembra das lágrimas de Timóteo diante do servir a Deus, do reino de Deus, da sua dedicação a Deus.
E ele traz uma recordação muito importante de Timóteo, que é fruto do trabalho, em primeiro lugar, do próprio Deus na vida de Timóteo, e em segundo lugar, das suas genitoras, Lóide e Eunice. Ele diz que ele se alegra, ele fica muito feliz ao recordar, né, da fé sem fingimento existente na vida de Timóteo. O cuidado da mãe sobre a vida espiritual dos filhos faz muita diferença. Ana se derramou nos pés do Senhor e orou e chorou. E Deus deu de presente Samuel. Ana deu de presente de volta a Deus a Samuel, para ser um profeta do Senhor. Então Ana sabia que ela seria o agente de Deus para preparar o futuro da igreja. E eu gostaria que você, mamãe, pensasse nisso. Qual a importância do fato de você ser mãe? De cuidar dos seus filhos e especialmente treiná-los na fé. Essa família dava exemplo de fé. Quando nós lemos na Escritura Sagrada, no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 1, quando Barnabé e Paulo chegam na localidade onde está Timóteo, chegando também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente. Olha, judia crente significa judia que acreditava no Senhor, que acreditava em Jesus, que professava sua fé em Cristo, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Qual era o efeito de tudo isso? O testemunho de Timóteo era em função do trabalho de uma mãe fervorosa que orava e ensinava o caminho em que deve andar. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ficar velho, não se desviará do seu próprio caminho. Então, essa serva do Senhor, mesmo tendo dentro da própria casa o pai de Timóteo, né, que não tinha a compreensão da palavra de Deus, pois ele não professava aqui a fé em Cristo Jesus, a sua origem não era a origem da família de Deus ali, do povo de Deus, mas Eunice se dedicava ao ensino e ao trabalho de educação de Timóteo para o reino de Deus. E ela colheu os frutos. Maravilhosos frutos, porque Timóteo dava testemunho da sua crença no Senhor, trazendo grande transformação para a igreja. Paulo carregou Timóteo consigo, circuncidou Timóteo para protegê-lo. E, no entanto, Timóteo aprendeu com Paulo também, saiu então na preparação para ser um futuro pastor da igreja do Senhor na terra. Exemplo de fidelidade, de amor, de verdade. Queridos, a família bem estruturada traz consequências maravilhosas para o reino de Deus e para a vida na terra. A família de Deus, povo que olha para Deus e que busca a estrutura do ensino da palavra de Deus para a sua casa, provoca mudanças na sociedade, na vida, que nós não conseguimos medir. Logo, louvamos a Deus pela vida de cada mamãe, que mesmo nesse momento difícil, no mundo em que muitas vezes agora tem que sair para trabalhar fora para ajudar no sustento da própria casa, mesmo tendo que cuidar das tarefas domésticas e muito mais ainda dos próprios filhos, e ainda encontra um tempo para ensinar a palavra de Deus, não é uma missão fácil.
mas é uma missão valorosa diante do Senhor. Que Deus abençoe e fortaleça a cada uma de vocês. E que Deus desperte também no coração de todos que estão ouvindo esse momento, essa mensagem, para que encontrem a preciosidade que é a palavra de Deus e passem a servir a Deus nessa missão de ser mãe. Servir a Deus na missão de ser mãe. Que Deus abençoe e fortaleça cada uma de vocês, em nome de Jesus. Daqui a pouco estaremos retornando, orando, e vamos orar por vocês também. Que Deus abençoe.